Nesse vídeo, eu, Jorge Augusto, trago para vocês o ícone mais extremo da marca norte-americana Jeep. Trouxemos aqui o Wrangler, o extremo do off-road, que é até mesmo um modelo icônico dentro da marca Jeep. E não é qualquer Wrangler. Esse que vocês estão vendo aqui é a versão Rubicon, a mais extrema para o uso no fora de estrada. E a ideia aqui é completar, digamos assim, um capítulo final dessa história de off-road. Afinal de contas, se você acompanha o nosso trabalho no YouTube do Comprecar TV, viu que a gente já fez várias e várias matérias aí com o Jeep Renegade. E, inclusive, recentemente fizemos uma matéria explicando o que é um verdadeiro SUV compacto. Também tivemos oportunidade de fazer várias matérias com o Jeep Compass. Uma delas gravamos lá na fábrica da Jeep em Goiânia, na pista de off-road deles, mostrando toda a engenharia do carro. Mais recentemente também fizemos uma matéria bem detalhada do Jeep Grand Cherokee, que, digamos assim, é o expoente máximo naquela linha mais urbana, mais rodoviária. E agora chegou a vez da gente falar do extremo de off-road, não só para a Jeep, mas para o mercado brasileiro. Porque hoje no Brasil, um modelo de fábrica, não existe nenhum outro carro mais capaz do que esse que vocês estão vendo aqui, o Jeep Wrangler na versão Rubicon. E nesse vídeo nós vamos conhecer muitos detalhes desse monstro do fora de estrada. A marca Jeep é rodeada de curiosidades, até mesmo a origem do nome do veículo, né? Esse veículo nasceu inicialmente como um veículo militar, e ele vinha numa caixa. Ele era bastante fácil de ser montado e desmontado, era bastante prático. Por conta disso, segundo os militares, a explicação para o Jeep é Just Enough Essential Parts. Traduzindo para português, mais ou menos seria apenas as peças essenciais. E fazia muito sentido aí em função da facilidade de montar e desmontar o veículo. Outra origem aí para o nome faz menção à aplicação do veículo. Ele era desenhado para uma aplicação geral. Em inglês significa General Purpose, ou seja, a letra G e a letra P. Só que quando você fala essas duas letras em inglês, fica assim, JP, daí o Jeep. Pessoal, existem outras teorias em relação da origem do nome, mas o que nós vamos fazer é bater um papo com o executivo da marca que vai explicar pra gente detalhadamente toda essa história. Nessa parte do vídeo, pessoal, a gente vai contar uma série de histórias legais aqui do Jeep Wrangler, mas eu trouxe alguns convidados que vão me ajudar a contar essas coisas diferentes. E um deles é o Alexandre Aquino. Tudo bom, Alexandre? Boa tarde, tudo bom, Jorge? O Alexandre, vocês já viram no nosso canal. Quando vocês viram, ele era gerente de produto da Jeep. Agora é o diretor de produto da Jeep, acabou de assumir a função agora em 2021, não é isso, Alexandre? É isso mesmo, agora 1º de janeiro a gente começou com esse novo desafio aí nessa marca tão importante. Bom, então vocês já viram que é a pessoa que realmente entende do negócio para contar coisas curiosas a respeito da marca Jeep. E eu já vou começar com a história do nome, né? Conta pra gente um pouquinho desse nome Jeep. Ele vem da onde? Tem histórias diferentes, né? Essa é uma ao longo dessa história que eu tenho aí com a marca, eu venho colecionando um pouco e essa pra mim é a que eu mais gosto, é a que eu acho mais interessante. Tem muita dúvida em relação ao nome da Jeep, né? E a gente tem ali algumas possibilidades, eu resgato aqui 3. A primeira, que todo mundo praticamente conhece, que atribui a origem do nome, é a sigla GP, General Purpose Vehicle, o famoso pau para toda obra. Então, GP do inglês, GP, e daí seria a origem do nome Jeep. Tem uma outra vertente que fala que o acrônimo da sigla, JEP, significaria em inglês Just Enough Essential Parts, o mínimo de peças necessárias para construir um carro. Porém, não é essas duas que eu mais gosto. A que eu mais gosto está relacionada ao Eugene the Jeep, que era um personagenzinho, um cachorrinho, amigo do Popeye, que lá na época da guerra, os soldados não tinham muito o que fazer no campo de batalha. Não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha essas coisas, não tinha WhatsApp. Então eles liam histórias e quadrinhos. E nas histórias em quadrinhos, o Popeye sempre tinha esse cachorrinho, o Eugene, que era o seu amigo, e o cachorrinho fazia coisas extraordinárias. Ele se teletransportava para outra dimensão, ele fazia coisas aparecerem, ele fazia coisas funcionarem. E ele fazia aquilo que ninguém acreditava que era possível, assim como o Jeep faz. Vencia todos os obstáculos e desafiava o que todos imaginavam ser impossível. E aí por isso os soldados
que na época da guerra o melhor amigo deles era o Jeep, assim como o cachorro era o melhor amigo do Popeye, eles apelidaram aquele instrumento de trabalho de Jeep, porque o cachorrinho fazia um barulhinho, Jeep, Jeep, e aí na historinha aparecia esse barulhinho que era escrito exatamente igual o nome do carro. Pessoal, como vocês estão vendo, não é todo dia que a gente tem essas explicações diferentes. Aproveitando que o Aquino é uma pessoa que conhece tão bem aí a história do carro, Aquino, tem uma série de siglas aqui que circundam o carro, né? CJ, JK, JL. Explica um pouquinho pra gente o posicionamento dessas siglas e o que tem a ver aí com as gerações ou famílias dos carros. Cada geração dos carros da Jeep, ele leva uma sigla de duas letras, que significa o código do projeto, e algumas delas têm algum significado. Por exemplo, logo depois da guerra, quando veio a fase de reconstrução dos países, a gente começou a produzir os veículos da Jeep Willys naquela época para ajudar as pessoas a reconstruir fazendas, esse tipo de coisa. E como era um carro de uso civil, aquela geração foi chamada de CJ, o Civilian Jeep. CJ2, depois CJ5, e foi um dos carros que mais vendeu na época. A gente chegou até a produzir esses carros aqui no Brasil também. E depois vai passando geração em geração, a gente atribui uma nova sigla de duas letras para cada uma delas. Essa daqui, por exemplo, é a JL, e aí JL já não significa mais nada, não tem um nome. É simplesmente a sigla de projeto, a geração anterior era JK, a gente passou pela YJ, TJ e assim tiveram várias outras. Isso acontece também com a Grand Cherokee. Grand Cherokee, por exemplo, tem a geração WK, já teve a geração WJ, então tem várias outras. Pessoal, ficou dúvida em alguma sigla, você comenta aqui no vídeo que a gente busca a resposta com o Aquino e leva para vocês. E agora, para a gente fechar essa participação aqui do Aquino no vídeo, bom, a gente sabe que dentro da marca Jeep, o DNA da marca Jeep é essa coisa da aventura. Só que como vocês já viram outros vídeos meus no passado, existe um degrau de aventura de carro para carro. Afinal de contas, a gente não vai esperar nunca que o Renegade faça a mesma coisa que o Wrangler. Então eu vou pedir para o Aquino explicar um pouco esse degrau de aventura, começando justamente pelo Renegade Flex, porque às vezes o pessoal se confunde um pouco, pô, mas para que serve cada carro? Então vamos lá, Aquino, conta um pouquinho dessa subida de aventura. A Jeep é uma marca que ela cobre toda a extensão do segmento de SUV. Então a gente começa com o primeiro produto, que é o nosso SUV de entrada. A gente chama de entrada, mas não é de entrada porque é básico, nada disso. Entrada porque é a porta de entrada para a marca Jeep, que é o caso do Jeep Renegade. Ele tem a versão 4x2 para um uso mais urbano e a versão 4x4 diesel, que é extremamente capaz. E a gente classifica essas versões através de uma escala que a gente chama Trail Rated, que é a capacidade off-road, a capacidade de vencer obstáculos. Então, no Renegade, na versão Trailhawk, por exemplo, a gente já chega a ter aquele badge aqui na lateral, Trail Rated, que significa que é uma assinatura da marca que aquele veículo ele é o melhor em termos de capacidade off-road daquele segmento que ele compete. E aí, passando depois do Renegade, a gente tem o Compass, que já é um SUV compacto, um SUV médio, que a gente chama tecnicamente como CSUV. E ele também tem a versão Trailhawk 4x4 diesel com o mesmo motor do Renegade, e ele também ganha esse símbolo Trail Rated, que significa que ele também é o mais capaz da categoria em termos off-road. E aí, depois do Compass, a gente tem um line-up que ele segue mais ou menos em Y, né? A gente tem, por um lado, o extremo do off-road, o extremo do ícone da marca, que é o Wrangler, e temos, por outro lado, a Grand Cherokee, o máximo da sofisticação e tecnologia que a marca tem hoje em seu line-up. Então, esse é o line-up que a gente tem composto para cobrir todas as faixas de preço e todos os que a gente chama de subsegmentos do mercado SUV. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, então, não adianta querer pegar o Renegade Flex 4x2 e querer sair fazendo aventura no 4x4, porque não é feito para isso, é para outro tipo de aplicação. De toda forma, pessoal, temos todos esses vídeos no canal, inclusive um que a gente fez com o Renegade Trailhawk, mostrando aí o que é um verdadeiro SUV compacto. Agora é hora da gente falar um pouquinho aqui do Wrangler, posicionamento dele e até mesmo esclarecer algumas dúvidas que vocês mesmos internautas fizeram pra gente no nosso vídeo de apresentação do Wrangler. Mas para isso,
Eu vou contar aqui com o Alejandro Montalbano, que é o especialista de produto Wrangler. Não é isso, Alejandro? Isso aí. Tudo bem, pessoal? Um prazer estar falando com vocês e principalmente um prazer estar falando dessa máquina aqui. Bom, pessoal, olha só, vamos esclarecer dúvidas legais que tem aqui. Primeiramente, quais são as versões de Jeep Wrangler hoje no mercado brasileiro? O que o cliente pode encontrar? Hoje a gente tem 3 versões do Jeep Wrangler. A gente tem 2 versões do Saara, Saara 2 portas e Saara 4 portas com entre-eixos estendido, né? A versão Unlimited. E na versão Unlimited 4 portas também, esse bichinho aqui, o Rubicon. São as 3 versões aí que completam a gama hoje que a gente tem aqui, Jorge. Bom, já vamos aproveitar e perguntar para o especialista. O que muda do Rubicon para a versão Saara Unlimited, que as duas seriam, obviamente, 4 portas, né? Exatamente. Ó, o motor das duas é o mesmo, tá? Então, em termos de potência e de torque, você vai ter um carro semelhante. O que vai mudar? A redução desse carro aqui, né, é de 4 para 1. Então, quando você colocar a marcha reduzida, você vai ter uma redução de 4 para 1, né, contra 2,72 do Saara. Você tem também o sistema de controle de tração deles é um pouquinho diferente. Então no Saara a gente tem um sistema de tração traseiro, tá? Então o eixo traseiro ele fica travado e o eixo dianteiro ele é apoiado pelo sistema do Brake Limited Differential, que as pinças de freio fazem o sistema de tração auxiliar, onde jogam a tração para a roda que tem contato com o solo. Já no Rubicon você tem uma tração específica dele, que é 100% tração tanto no traseiro como no 4x4, dependendo da tração que você esteja no carro. Então você tem a tração 100% nos 2 eixos, os 2 eixos rodam na mesma velocidade no Rubicon, isso é outra exclusividade dele. Você tem também a soltura da barra de estabilidade, o sway bar. Né? Isso que acontece quando você está passando num terreno bem rochoso, quando você tem uma elevação lateral grande, com o Rubicon você consegue fazer que o eixo dianteiro se solte, fazendo que a torção do carro como um todo seja menor. Tá? O Saara está preparado para esse tipo de trilha também, porém o Rubicon ele vem com esse item adicional de segurança. Tá? Então basicamente são, se eu não me esqueci nada, me refresca a memória, mas basicamente são as maiores diferenças entre o Saara e o Rubicon. Bom, como vocês estão vendo, então aqui nós temos uma versão muito mais preparada para o fora de estrada. Agora, dúvida frequente aí dos utilizadores de carro 4x4, a gente mesmo já falou várias vezes no canal que um 4x4 raiz normalmente é a diesel, né? Isso a gente está bem acostumado aqui no Brasil. E aí eu pergunto para você, Alejandro, se vocês têm uma Grand Cherokee a diesel, que inclusive ela vai muito bem, por que nós não temos Wrangler diesel no Brasil? O que acontece, Jorge? E olha, você mesmo está aqui para me desmentir se eu estiver falando errado. O rendimento, a força que esse carro tem no gasolina, você gostou ou não gostou? Sim, isso a gente vai ter um vídeo no canal que a gente mostrou aqui toda a capacidade no 4x4 e o carro não deveu nada, isso é verdade. Esse motor 2.0 gasolina, como o Jorge comentou, ele entrega muito, ele entrega o que você precisa para passar, inclusive na trilha de Rubicon, que foi comentado mais cedo. A razão de não trazer um motor diesel é que é uma razão de posicionamento, uma razão estratégica. Com o motor 2.0 a gente tem os incentivos que conseguem posicionar um carro dentro de uma faixa mais estratégica de preço. Sendo que a gente tem a demanda necessária com esse motor de gasolina, que pelo menos é o que a gente tem de feedback dos nossos clientes. Então por esse motivo a versão exclusiva que vem para o Brasil é o motor 2.0 gasolina. Aí pessoal, respondida aí a pergunta de vocês. Aliás, outra pergunta que também chegou para a gente é: esse carro aqui tem um câmbio automático de 8 marchas. A gente sabe que outros modelos da Jeep também tem um câmbio automático de 8. Mas esse câmbio aqui, ele é exclusivo do Wrangler ou ele vem de um outro produto, como por exemplo a Grand Cherokee? Exatamente, Jorge. Ele vem da Grand Cherokee versão gasolina 3.6. Não é a versão que a gente tem aqui. Uma versão que existe lá fora, mas o câmbio vem desse carro. Então, como vocês estão vendo, já existe aí comunização de peças. Outra dúvida que o pessoal também sempre pergunta, afinal, é um carro para trilha, né? E a gente sabe que o brasileiro, quando gosta de fazer trilha, exagera mesmo. Se existe um snorkel para esse carro. Afinal de contas, tem concorrentes diretos do Wrangler que tem um snorkel, né? Até mesmo picapes oferecem aí um snorkel. E qual é a capacidade de submersão desse carro? A gente não tem snorkel oficialmente aqui comercializado para o Wrangler, tá? Porém, a própria capacidade de submersão nativa dele é de 76 centímetros.
Então você consegue estar em até 76 centímetros com o Rubicon tranquilamente, sem precisar de snorkel. Outra informação muito legal. E por fim, pessoal, qual é a potência do som do Wrangler Rubicon? Que ele vem com um sistema de som Alpine, inclusive com um subwoofer lá atrás. Qual é a potência de som dele? Essa potência de som, esse som da Alpine, são 9 caixas, que inclusive, como o Jorge já falou nos outros vídeos, elas permanecem no carro mesmo quando você arranca a porta, para você não perder essa potência de 552 watts que ele tem. Como vocês viram, pessoal, muita coisa legal aqui do Wrangler Rubicon. Uma das modificações dessa versão para que ela seja mais radical no fora de estrada é a mudança do pneu. Aqui nós temos um pneu Mud Terrain. O que é isso? É um pneu mais indicado para uso de pisos de baixíssima aderência, como por exemplo lama. Quando a gente tem um pneu normal, esses que a gente usa normalmente na rodovia, você tem blocos de borracha menores, o espaçamento entre os blocos também são menores. O objetivo ali é basicamente expulsar a água e que o pneu também tenha uma aderência ideal no asfalto. Quando você vai para a lama ou outros tipos de piso, a situação muda bastante. Por conta disso, você tem esses biscoitões de borracha com espaços maiores entre as borrachas. Por que isso acontece? Na lama com o pneu normal, rapidamente ele fica preenchido de material ali no vão e aí ele perde a aderência com o chão. Aqui ele consegue manter muito mais aderência. Mas o que vai bem na lama ou em pisos de baixa aderência não vai tão bem no asfalto. Então esse pneu aqui no asfalto ele tem problemas. Primeiro, ele faz muito mais barulho do que o pneu normal. Segundo, ele gasta muito mais rápido. Por quê? Porque ele não tem a ventilação necessária entre os blocos de borracha. E terceiro, ele também não dá uma aderência ideal. Então se você tiver com esse pneu em alta velocidade no asfalto, você sente o carro um pouco mais bobo e perdido. Mas isso é característica do pneu e não do carro. Portanto, pessoal, esse pneu aqui é para uso no extremo do fora de estrada. E lá ele vai muito melhor do que qualquer outro tipo de pneu. Mesmo o Jeep Wrangler sendo um modelo bastante clássico em matéria de visual, aliás, destaque aí para as 7 barras tradicionais da marca Jeep, a gente consegue ver que aqui eles investiram bastante em tecnologia. Por que eu digo isso? Apesar dos faróis redondos, aqui dos paralamas, tudo aqui, pessoal, é iluminação LED. LED mesmo. Vou começar falando daqui, onde a gente tem aqui a assinatura de lanterna, temos também a luz de pisca e até mesmo essa luz lateral aqui de lanterna, que a gente vê bastante em carros do mercado norte-americano. Tudo aqui é LED, inclusive esta parte superior, quando o carro está andando, também é a luz de rodagem diurna em LED. O farol iluminado em LED, inclusive do tipo projetor, tanto do alto e o baixo. E até mesmo o farol auxiliar que a gente tem ali dentro do para-choque, também iluminação em LED. Aqui, pessoal, nós temos um veículo raiz de verdade. Tão raiz que não tem alavanca lá dentro para você abrir o capô, como acontece na esmagadora maioria dos veículos. Aqui é a presilha que vai aqui na frente, que inclusive você faz esse movimento, tanto de um lado quanto do outro, para poder liberar aqui o capô. Aqui sob o capô, pessoal, nós temos um motor 4 cilindros, turbo de injeção direta de combustível. Detalhe, esse motor é a gasolina, isso mesmo. A potência máxima dele aqui é de 272 cavalos, é uma boa potência, mas o que impressiona é o torque máximo dele, 40,8 kgfm, e isso é bastante torque. A gente não pode esquecer também que esse motor está acoplado a uma transmissão automática de 8 marchas, e isso consegue dar um rendimento muito bom aqui para o conjunto. Nós não podemos esquecer que esse carro tem uma tração muito especial, um 4x4 com reduzida, mas isso a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Tem mais algumas coisas interessantes que a gente pode destacar aqui, e uma delas é a tomada de ar do motor. Se vocês olharem ali na parte direita do compartimento, vocês vão ver ali uma peça toda especial e o mais alta possível para a tomada de ar. O objetivo é, quando você vai atravessar regiões alagadas, aquela tomada fica bem protegida, de forma a não puxar água para dentro do motor e você ter aí o problema de calço hidráulico, que pode gerar um dano muito sério ao conjunto do motor. Também temos aqui a direção com assistência eletrohidráulica. Então nós temos ali o reservatório do fluido, que serve justamente para dar assistência na direção, porém acionado por uma bomba elétrica e não hidráulica, como a gente já viu no passado em vários carros. E tem mais curiosidade.
temos aqui dois reservatórios diferentes para sistema de arrefecimento. Esse aqui é aquele normal de todos os carros, que é o do radiador. Entretanto, tem um outro aqui que é dedicado ao sistema de intercooler, para justamente você ter o resfriamento do ar e conseguir ter um melhor aproveitamento aí do sistema de turbo do carro. Quando a gente olha aqui do lado é que a gente entende essa vocação aventureira do Wrangler, pessoal. Muita gente pensa que isso aqui é um SUV. Isso aqui não é um SUV, isso aqui é um Jeep. Aliás, foi essa marca que criou esse conceito de carro. Inclusive, pessoal, a carroceria aqui do Wrangler, ela pode ser encontrada em duas configurações diferentes. Essa que vocês estão vendo aqui é a 4 portas. A própria Jeep chama essa de 4 portas de Unlimited, mas você também tem a configuração 2 portas. E aí aparece lá no catálogo como 2 doors. Então, só para vocês entenderem, o Unlimited é sempre 4 portas e a versão Rubicon só existe na configuração 4 portas. Mas o que interessa para a gente aqui são os números de off-road desse carro. Eu vou começar falando aqui atrás o ângulo de saída. Generosos 37 graus de ângulo de saída, e isso é muita coisa. Se vocês pesquisarem entre os carros off-road, provavelmente você não vai encontrar nenhum outro com esse número. A altura em relação ao solo também é bem interessante, são 27 centímetros livres. E olha, aqui embaixo, pessoal, esse carro é cheio de proteções. Mesmo que ele eventualmente venha a bater ou raspar no obstáculo, não vai ter problema, porque o que vai bater é justamente a proteção que é feita para isso. Ele também tem um ângulo ventral ou central, que a gente já explicou isso nos nossos vídeos, de 22,6 graus. Agora, o que impressiona mesmo é o ângulo de entrada ali na frente, que alguns chamam de ângulo de ataque. Nada menos que 43,9 graus, praticamente 44 graus. Só lembrando, quando a gente fala de uma rampa de 100%, que é aquela maior capacidade de inclinação que uma rampa pode ter, por isso que é dito 100%, a rampa tem 45 graus. Então, como vocês estão vendo, você praticamente consegue entrar em uma rampa de inclinação máxima sem bater ou raspar a parte da frente do Wrangler. Sempre que a gente vê aí um veículo de grande porte, é muito comum o pessoal falar que ele tem um rodão. Mas aqui, pessoal, não é bem assim, porque se a gente olhar essa roda de alumínio aí, ela é uma roda aro 17 polegadas. Óbvio que nós temos aqui um conjunto de pneu grande, afinal o pneu aqui ele é 2,55 de largura com perfil 75 numa roda aro 17. Mas por que é aro 17 e não 18, 19 ou 20? Porque, pessoal, quando você vai para o off-road, quanto maior a altura do pneu, e aqui a gente está vendo quase 20 centímetros de borracha, isso é melhor. Quando o carro ataca obstáculos, principalmente como pedras ou até mesmo troncos de madeira ou qualquer outro objeto mais rígido, é importante que o pneu tenha uma área de deformação justamente para absorver esse impacto. E é justamente o que a gente vê aqui no Jeep Wrangler com esse pneu Mud Terrain. O Wrangler ainda guarda algumas funções especiais. Só para vocês terem uma ideia, ele é quase um grande brinquedo de Lego, porque você pode montar e desmontar várias coisas aqui. Eu vou começar falando desta parte aqui que vocês estão vendo. Aqui na parte dianteira, você tem duas peças que podem ser facilmente removidas, inclusive guardadas numa sacola que acompanha o carro, para você ter uma espécie de teto solar. Mas isso é só o começo da brincadeira, porque as portas também podem ser removidas. Você tem parafusos aqui que você consegue retirar as portas e deixar as portas na sua casa. E não acabou, tem mais coisa ainda. Esta parte aqui do teto, que vem aqui e vai até aqui a parte traseira, também pode ser removida e deixada na sua casa. E se você achou que isso era tudo, tem mais coisa. Porque aqui na frente, esse para-brisa aqui também pode ser rebatido na direção do capô, deixando o Wrangler muito parecido com aqueles jipes de savana que eram bastante comuns naqueles vídeos africanos. Ficou curioso para saber como é que o Jeep Wrangler fica com todas essas partes desmontadas? Pois bem, pessoal, aqui no Comprecar TV vocês vão descobrir como é que é isso, porque a gente vai pegar esse carro, vai levar na concessionária Jeep Bicudo da cidade de Itu e vai ter um vídeo totalmente dedicado a esse processo de desmontagem e montagem do Jeep Wrangler.
Aqui atrás, pessoal, o Wrangler também segue as máximas lá da frente. Por quê? Toda a iluminação aqui atrás também é feita em LED. Então, luz de lanterna, luz de freio, luz de pisca e luz de ré, tudo em LED. Ele também conta com sensores de estacionamento e câmera de ré. Agora, vocês conseguem imaginar onde está essa câmera de ré? Pois bem, o local que a Jeep escolheu foi aqui. Bem no meio do suporte do step, você tem a câmera de ré. Como vocês estão vendo, soluções bem legais e interessantes. Como nós estamos falando de um carro verdadeiramente raiz, o step fica do lado de fora. E olha só, tanto o pneu quanto a roda são exatamente iguais os pneus de rodagem. Afinal de contas, numa aventura extrema, se você tiver um pneu danificado, você vai precisar andar bastante. E aí, você tem que ter um conjunto igual. A abertura aqui do compartimento de cargas, que tem um bom espaço, é feito dessa forma, lateralmente. Só que vocês perceberam que não abriu ali o vidro. Por quê? Como a gente tem aquela parte de remoção de capota, o vidro faz parte do processo da capota removível. E o espaço aqui é interessante, são 548 litros de capacidade. E a gente consegue ver mais coisas? Temos ali, por exemplo, uma tomadinha 12 volts, caso você tenha que ligar algum outro equipamento que precise aí de energia. E até mesmo quando você levanta aqui este compartimento, tem mais um espaço para você guardar ferramentas. E os mais atentos vão notar esses furos que você consegue ver aqui. Para quê? Para você guardar os parafusos, tanto das portas que são removíveis, como também os parafusos da parte do teto que pode ser removível. Pessoal, teremos também um vídeo totalmente dedicado aqui do Wrangler, gravado lá no Aras Tuiuti, onde a gente vai explorar todas as capacidades do Jeep Wrangler, inclusive com uma série de obstáculos inéditos que até hoje você ainda não viu no canal do YouTube do Compra Car TV. E o banco traseiro aqui do Wrangler, como é que é, né? Pois bem, pessoal, eu já vou falar para vocês que o espaço é interessante, tá? Olha só, quase um palmo aberto aqui do joelho ao encosto do banco. A gente também tem uma posição confortável aqui. A movimentação de pés, eu vou dizer para vocês que é bem ampla, então não vai ter muito problema aqui de espaço. A altura em relação ao teto também é generosa. Destaque aqui para a caixa de som traseira que fica aqui na parte da estrutura do carro, né? Justamente para quando você desmontar as portas, você não perder o som. Outro detalhe, o comando do vidro, ele fica aqui nesta posição, porque é justamente para esse recurso de poder retirar a porta. Pessoal, aqui a gente também tem aquela redinha igual na parte dianteira e aqui atrás do banco também. Mais uma vez, bastante prática porque você consegue colocar objetos de maior volume e eles ficam muito bem presos. Também vou destacar aqui duas saliências que a gente tem aqui no banco traseiro, dos dois lados, tanto o motorista quanto o passageiro, que são bem úteis, né, para quando você vai pendurar, por exemplo, bolsas ou sacolas dentro do carro, para elas não ficarem rolando, então isso aqui serve muito bem para você conseguir pendurar elas. Outra coisa, saída de ar-condicionado no banco traseiro faz toda a diferença, mas 4 portas USBs ali, né? Então você tem uma porta USB do padrão convencional e a outra porta do padrão USB-C. Então você consegue usar conforme a conexão do seu dispositivo. E outra coisa legal aqui, olha só, uma tomada, pessoal, do padrão americano, mas aí você usa um adaptador, uma tomada de 220 volts, não é 110, é 220. E por fim eu vou destacar mais algumas pequenas saliências que o carro tem que servem muito bem. Logo aqui na frente da tomada ele tem ali um pequeno chanfro. Para que você usa aquilo? Eu vou dizer para você que serve muito bem para você colocar o smartphone e ele não cair. Então ele encaixa ali direitinho. Outra coisa, esse carro também tem aqui o descansa-braço central. Quando você abre ele, obviamente quando não tem a pessoa na quinta posição, ele já desce inclusive com o encosto de cabeça da quinta posição. E aí você tem aqui 2 porta-latas, novamente você tem um chanfro aqui no meio, que serve muito bem para você acomodar smartphones e também funciona aí como descansa-braço. E olha, tem iluminação aqui em LED para o banco traseiro, né? Então fica tudo aqui no centro, mas você tem aqui um comando para acionar independentemente a luz aqui para quem está no banco traseiro. Então o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, pessoal, em se tratando de um carro off-road, tem uma série de recursos aqui que tem muito sedã de luxo no mercado brasileiro que não chega nem perto do Wrangler quando o assunto é amenidades aqui na parte traseira.
E o acabamento aqui, como é que é no Wrangler, pessoal? Vamos falar um pouco aqui do banco. Eu já vou dizer para vocês que ele é confortável, você senta nele e ele é macio. O couro também é muito bom, inclusive com costura contrastante, só que aqui no caso a gente tem uma costura em vermelho com couro escuro, o que é legal. Agora, pessoal, isso aqui não é carro Nutella, tá? É carro raiz. E por que eu tô dizendo isso? Ajuste manual aqui do banco aqui embaixo, e para você mexer aqui na inclinação, ó, é isso aqui mesmo, é uma alça que você puxa para mexer na inclinação, tá? É carro raiz mesmo. É tão raiz que ele tem aqui umas alças de segurança, uma aqui na frente, quando você vai para o off-road, isso aqui é importante porque a pessoa aqui do lado não fica balançando, e tem mais essa outra alça que serve também para isso, ou até mesmo para acesso à parte interior do carro, né? O que mais que a gente pode destacar aqui? Vamos começar falando do acabamento de portas, porque aqui essa parte superior aqui da porta, ela tem um acabamento suave ao toque, não é aquele acabamento duro, né? E a gente vê aqui que mesmo sendo plástico, a gente percebe que a Jeep caprichou bastante na qualidade do material aqui. Essa parte onde você encosta o braço aqui na porta é o mesmo material do banco, inclusive com a costura, mas você acaba achando o plástico duro aqui na parte de baixo. Uma coisa que eu acho muito legal nesse carro é esse esquema aqui de rede na porta para você guardar coisas. Por que que é legal? Porque você consegue guardar coisas enormes aí. Então, se tiver que guardar uma garrafa de 1 litro aqui, isso aqui é flexível. Então, você consegue colocar a garrafa e ela não cai, né? Então, é muito bom para você colocar vários tipos de objetos. Porta-luvas, pessoal, ele, como todo carro, ele acaba batendo aqui no joelho, né? Então, você tem que abrir de lado assim para conseguir acessar ele. Não é muito grande, em especial porque o carro vem com um manual fininho, ó, bem fininho, vocês estão vendo, quase não tem coisa nesse manual. E ele também acompanha aqui as chavinhas para você poder desmontar aí o teto e as portas, né? Então isso já acaba ocupando um pouco de espaço aqui do porta-luvas, né? Mas de toda forma ele tem outros porta-objetos. Além da porta, tem 2 porta-latas aqui no meio, inclusive um lugar para você colocar a chave de partida aqui, que é muito legal. Esse outro porta-objetos aqui no painel que também é muito legal para você colocar moeda. E aqui o descansa-braço tem um enorme espaço embaixo aí do descansa-braço para você poder guardar mais coisas. Aqui também nós temos um painel muito bem acabado, inclusive costurado aqui com aquele mesmo material aqui da porta, né? E a gente vê também essa peça em vermelho aqui, que, pessoal, é um plástico, mas é um plástico de uma qualidade bem interessante, né? Ele tem um acabamento fosco que acaba sendo bonito. E o plástico duro também aqui na parte de baixo. Pessoal, para um carro raiz off-road, eu vou dizer para vocês que o acabamento é muito legal. Porque tem muito carro, às vezes, que não tem essa proposta de fora de estrada e, às vezes, não entrega um acabamento tão legal quanto esse. A gente também tem aqui o parasol e o parasol aqui, ó, com espelho iluminado. Ou seja, para um carro de fora de estrada, eu gostei bastante aqui do acabamento e principalmente do conforto dos bancos. Vamos conhecer aqui um pouquinho da central multimídia do Jeep Wrangler. Inclusive, a própria Jeep chama ela de Uconnect. E ela lembra bastante as outras centrais que a gente vê nos outros carros, porém aqui ela é mais completa. De cara eu já vou começar com essa tela aí que eu posso chamar de principal, né? Porque é a tela de mídia, onde você consegue ter a imagem do GPS embarcado. Ela tem GPS embarcado, o que é importante num carro fora de estrada, né? Para você não ter problema de ficar sem sinal em regiões remotas aí e não conseguir usar o CarPlay ou o Android Auto. Então você tem o GPS embarcado. Você tem aqui a seleção de fontes, onde você pode escolher aí o cabo auxiliar, pode usar 3 entradas USBs lógicas. Isso é legal porque ele tem uma porta USB aqui na frente, tem uma outra sob o descansa-braço e ali atrás tem mais 2 portas USB, só que uma delas é lógica. Então você pode ter um pendrive em cada uma dessas portas ou um equipamento ligado por cabo com Android Auto e Apple CarPlay. Isso é muito legal, né? Então você pode escolher as fontes de áudio aqui. Aí você tem um segundo menu aqui que é o ar-condicionado, inclusive digital e automático de dupla zona. Você tem todos os botões físicos do ar-condicionado aqui no painel embaixo da tela da central. Mas se você quiser usar pela central com touchscreen, você também consegue. Inclusive até a função aqui de sincronizar as 2 temperaturas, lado esquerdo e lado direito. Lembrando, tá? Esse carro tem saída de ar-condicionado no banco traseiro e ó, tem muito sedã aí metido a luxo que não tem isso. Você também tem um outro menu aqui, que esse aqui é bem interessante, porque esse aqui ele tem informações que são vitais quando você está no uso de fora de estrada. Então, o primeiro deles é este, que é o Drivetrain. Então ele vai te mostrar aí
se a barra estabilizadora está ou não desconectada, em que ângulo que está a roda dianteira. Então, você está no off-road, é importante você saber se a roda está para frente, para o lado. Você também sabe aqui, por exemplo, se o eixo dianteiro está conectado ou desconectado. Você sabe se ele está com o bloqueio do diferencial travado ou não. Ou seja, e sabe até se a caixa de transferência está no 4x4 alto, 4x4 high alto, 4x4 part-time ou 4x4 reduzido. Então você tem todas as informações aí. Você também tem esse outro aqui, que são indicadores complementares, né? Então você tem ali temperatura do motor, temperatura do óleo, voltagem da bateria, tensão da bateria, temperatura da transmissão e também a pressão do óleo. Inclusive a pressão do óleo, quando você acelera o carro, aqui você consegue ver que ela mede em tempo real a pressão do óleo. E tem mais esse outro aqui que ele mede a inclinação do carro, tanto para frente quanto para trás, quanto a inclinação lateral. Para off-road é importantíssimo, fora a sua posição de GPS que você mede ali em latitude e longitude. Então quem faz off-road sabe a importância de ter esses números aí, principalmente para marcar pontos aí no meio do fora de estrada, que são pontos de referência para você conseguir encontrar caminhos de ida e de volta. Você também tem aqui este outro menu, que aí é do GPS embarcado que você tem no próprio automóvel. Então aí você usa como em qualquer carro. Você tem esse outro menu aqui que são várias configurações, a gente já viu isso em vários carros da Jeep, você consegue configurar várias coisas. Display, unidade de medidas, relógio, comando de voz, câmera traseira. Aliás, aqui na câmera traseira, pessoal, tem um detalhe interessante que eu até vou acessar aqui pelo menu de aplicativos. Então quando você entra nesse menu de aplicativos, você consegue ver várias coisas aí. É como se ele fosse um atalho de várias partes do sistema, né? Ele funciona bem assim, como um atalho. E ele tem câmera de ré, porém, é muito comum a gente já ver alguns carros, principalmente carros importados, tem muita gente que usa um engate ali atrás. E às vezes quando você está viajando, você fica assim, pô, será que está tudo certo? Será que o engate não está soltando? Será que as conexões estão todas certas? Então, mesmo com o carro em movimento, tem gente que quer espiar se está tudo em ordem no engate. E aqui você consegue. Basta apertar esse ícone que mesmo sem você engatar a ré, você está vendo ali o que está acontecendo atrás do carro pela câmera de ré. Então, isso acaba sendo muito útil para quem vai usar um reboque traseiro para poder ativar a câmera em qualquer momento. E por último, nós temos esse outro menu aqui, que esse já é bastante conhecido, né? O Android Auto ou o Apple CarPlay, dependendo do celular que você tiver, que você consegue usar aí o Android Auto. Então você consegue alternar com muita facilidade. Ó, tô no Android Auto, eu quero ver o GPS embarcado do carro, quero voltar para o Android Auto, quero voltar para a mídia do carro. Então você está vendo que você consegue fazer isso de forma bastante simples e bastante prática, né? A central ela também é muito rápida, a resposta da central, como vocês estão vendo aqui, ela faz toda a mudança com muita fluidez, funciona muito bem, dá para ver que o processador dessa central é muito bom. Aliás, essa aqui é uma central multimídia da Panasonic, tá? Outra coisa legal nesse carro é o sistema de som, porque ele tem um sistema de som muito legal, que está incorporado no carro, então mesmo quando você desmonta portas e tetos, ele continua. É um sistema da Alpine que até tem um subwoofer lá atrás, e um subwoofer que dá um grave, que eu vou dizer para vocês, bastante interessante. Ou seja, aqui nós não temos assim uma super central, mas ela tem coisas legais, porque GPS embarcado, 3 portas USBs lógicas, então você consegue colocar pendrive, colocar um celular com Android Auto, outro celular com CarPlay e consegue alternar facilmente entre todos esses dispositivos. E o mais legal de tudo, né? Essa página com informações de fora de estrada, que você consegue ver em tempo real as informações de tração, mostradores complementares e os ângulos de inclinação do carro. De modo que eu gostei bastante dessa central aqui. Hora da gente dirigir aqui o Wrangler, mas antes aquelas nossas considerações. Primeira coisa que eu já vou falar para você, pessoal, sistema de chave presencial aqui, partida por botão. Só que muita gente fala, põe a chave presencial no bolso, né? Aqui nesse carro, pessoal, aqui entre o porta-copos tem um lugar que cabe perfeitamente a chave. Ele é feito para isso, dá um encaixe muito bom. Então eu vou deixar a chave aqui. Vamos falar dos ajustes, né? O cinto de segurança aqui tem ajuste de altura. O banco também tem ajuste de altura, só que, pessoal, carro raiz, tá? É tudo na alavanca. Então, subida, descida, tem também o ajuste lombar aqui e tem também a inclinação do banco. Só que você tem aqui uma alcinha que você puxa para
poder fazer o ajuste. O volante também tem aqui ajuste de profundidade e altura, né? Também por alavanca. E o que mais que a gente pode destacar? Os vidros desse carro, eles ficam todos aqui no console, justamente por conta daquela facilidade de desmontagem da porta, né? O que a gente tem aqui na porta são os ajustes elétricos aqui dos espelhos, que inclusive contam com aquela função de desembaçamento, né? Para quando você está numa região muito fria, eles ficam lá embaçados, condensados, você tem o desembaçamento. Você também tem aqui as travas elétricas das portas de comando. Bom, pois bem, pessoal, o volante aqui é bastante parecido dos outros carros da Jeep, né? Então aqui tem um design um pouco diferente por ser o Wrangler, mas segue a mesma dinâmica. Então aqui na parte da frente você tem os botões para interagir com o computador de bordo, encerrar e atender chamada. Do lado direito o controle de cruzeiro, na parte de trás os botões para você interagir com a central multimídia. E como a gente já viu em vários carros da Jeep, até mesmo alguns da Fiat, esse computador de bordo é verdadeiramente completo. E no Wrangler ainda mais. Então vamos lá, item por item. Ó. A gente tem aqui velocidade, depois aqui temos informações do veículo. E aqui, olha quantas informações tem. Pressão de pneus, aí tem todos aqueles marcadores adicionais que a gente também vê na central multimídia. Depois a gente tem aqui o drivetrain, então você consegue ver como é que você está usando a tração. Você também tem a informação ali da inclinação do carro, que é muito legal. Depois você tem dois menus aqui de economia, você está vendo que a média, pelo menos a histórica do carro aqui está dando 8.4. Depois você tem mais um outro computador de bordo A e B que você consegue configurar, informação do dispositivo de áudio, mensagens de anomalia do carro e configurações, tanto da tela quanto do veículo. Melhor computador de bordo do segmento, e a gente já viu isso várias vezes nos carros aí da Jeep e até mesmo de novo em alguns da Fiat. Ar-condicionado aqui é digital e automático de dupla zona, que você consegue até mesmo controlar pela central multimídia. As demais funções da alavanca de câmbio, sistema de tração, a gente vai ter oportunidade aí no vídeo de falar depois mais detalhadamente sobre isso. O carro também tem aqui espelho autocrômico, né, que escurece automaticamente. Temos aqui o parasol com espelho, inclusive com iluminação. Bom, o que a gente pode dizer aqui? Do que diz respeito aos itens essenciais de conforto, a gente acha todos aqui no Jeep Wrangler. Pessoal, hora de manobrar o carro, mas vamos falar algumas coisinhas interessantes, como por exemplo, aqui na central multimídia, mesmo sem você engatar a ré com o carro parado ou mesmo com o carro andando para frente, você tem essa função aqui de câmera de ré. Para que serve isso? Imagine que você está com um reboque engatado no Jeep, né? E aí você quer ver se está tudo em ordem no reboque, se não desfez nenhuma conexão, se está tudo legal. Você pode usar a câmera de ré em qualquer momento para você conseguir ver isso. Obviamente, quando você engata a ré, ele entra a câmera automaticamente, né? A mesma câmera, que inclusive tem a linha de guia dinâmica, tem a linha central para você conseguir acertar o reboque, né? Quando você está fazendo a manobra de engate. E olha, pessoal, tem uma resolução muito boa aqui essa câmera, tá? Então a gente até em comparação com outros carros da própria Stellantis agora, né? A gente consegue ver que aí é uma das melhores resoluções que a gente tem. E como vocês estão vendo, tá passando o carro lá atrás, ó. Esse bipzinho é justamente o alerta de tráfego cruzado, para caso você não esteja percebendo, ver os carros aí se aproximando. Bom, freio de estacionamento manual, o volante assim não é tão pesado, e vamos fazer aqui a nossa manobra. Vamos ver aqui como é que fica. Parece que o raio de giro não é tão grande assim, tá? Menor do que o das picapes, então a gente consegue aí ter uma definição muito boa. Deixa eu só alinhar ali com a árvore para a gente poder ver o sensor de estacionamento funcionando. Pera aí, olha lá. Como vocês podem ver, o sensor de estacionamento funciona aí muito bem e a câmera de ré também. Bom, vamos lá para o nosso teste de lombada e tachão. Óbvio que o carro vai passar. É só para a gente ter uma ideia do conforto da suspensão aqui, né? Vamos lá. Primeiro os tachões. Ó, eu vou dizer para vocês, pessoal, que a suspensão até que é confortável para esses tachõezinhos aqui, né? Porque ele é um carro feito para aventuras radicais no fora de estrada, né? Então ele tem essa absorção de suspensão. Obviamente a gente já passou aqui com vários outros veículos que chacoalharam muito mais nessa situação. Aqui na lombada de novo, o objetivo aqui é só ver como o carro se comporta, porque a gente sabe que não vai bater nem raspar. Mas vamos lá, 30 por hora. como se a lombada não existisse para esse carro, né? Você só faz um movimento de subir e descer
ele passa com uma tranquilidade tremenda, né? É um conforto impressionante. Ele absorve o obstáculo como se o obstáculo não existisse, ó. É muito fácil, é muito tranquilo passar um obstáculo como esse. Eu vou até fazer uma coisinha diferente dessa vez, pessoal. Eu vou intencionalmente subir em cima da guia, tá? Eu vou sair do nosso trecho, subir em cima da guia só para você ver com que facilidade que ele sobe numa guia, ó. Vamos lá. Subindo na guia. Ó, subir na guia como se ela não existisse. Então, lombada de novo. Ou seja, nesses obstáculos aí cotidianos que a gente tem aí no dia a dia, a gente vai tirar de letra total com esse carro, né? Ele não é feito para isso, mas você vai conseguir usar numa boa nesses obstáculos urbanos. E nem é tão desconfortável assim, né? Então você consegue fazer isso de forma bastante tranquila. Agora vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua. Deixa eu ver se o carro está bem alinhadinho aqui com a guia. O carro é um pouco mais alto, acaba raspando aqui nas árvores que a gente tem aqui no trajeto. Bom, vamos lá. O carro está alinhado, vamos parar no ponto que a gente sempre para e vamos executar a nossa manobra. Virar todo o volante. Vamos ver aqui o espaço que ele usa, né? E olha, pessoal, virou um pouquinho mais que os 90 graus, tá? Dá para perceber aqui que ele virou um pouquinho mais que os 90 graus. Vamos desvirar todo o volante. Bom, não saímos alinhados aqui com a rua, saímos deslocados um pouquinho para a esquerda, não muita coisa, só um pouquinho, mas se a gente comparar aí com as picapes médias que a gente testa aqui, que a gente usa a rua inteira, ou até mesmo outros SUVs grandes que a gente usa a rua inteira, quando a gente vem aqui no Jeep Wrangler, a gente vai até dizer o seguinte, o raio de giro dele, o diâmetro de giro, é pequeno, considerando o tamanho do veículo. Evidentemente que tem carros menores que usam menos espaço, mas para o tamanho do Wrangler, o raio de giro dele é muito bom e é bastante tranquilo de manobrar por conta da câmera de ré, né? Só não tem ali na frente a câmera e aí poderia ter aí algum recurso a mais para você ter um pouquinho mais de tranquilidade. Mas o que a gente vai dizer? No dia a dia, né, para você usar ele em baixa velocidade e tudo mais, bem tranquilo. A suspensão não chega a ser dura, pelo contrário, ela é confortável. Qualquer obstáculo que você encontrar na frente desse carro aqui é como se ele não existisse, né? Porque ele é feito para situações muito mais extremas. E o isolamento acústico aqui, pessoal, eu vou dizer para vocês, considerando que ele tem um sistema que desmonta teto, desmonta capota, não sei o que lá, o isolamento acústico não é ruim. Evidentemente que não é de um sedã, mas considerando vários outros carros que a gente já testou, eu até me impressionei com o isolamento acústico desse modelo. Bom, pessoal, hora da gente ir para a estrada e eu já vou aproveitar para fazer uma média de consumo. A gente está vendo que a nossa média histórica aqui, o acumulado, está em 8,4. Mas nós vamos pegar essencialmente estrada e vamos ver como é que o carro se comporta. De toda forma que eu vou fazer aqui. Eu vou zerar aqui o computador de bordo, vocês estão vendo aqui o que eu estou zerando. E vou zerar também aqui o trip, tá vendo? Ó? Eu vou deixar o Trip 2 acumulado, que aí a gente tem uma média muito maior, de muito mais tempo ali, com quase 400 km, de 7,4, que inclusive é o número aí que fica mais próximo do Inmetro, né, que falam desse carro. Mas o que a gente quer ver aqui é como o carro vai se comportar nesse uso rodoviário. Pegando aqui a estrada já vai a primeira dica, pessoal. O carro tem luz de rodagem diurna, então não precisa se preocupar em acender o farol. Outra coisa muito legal, esse motor 2.0 turbo com esse câmbio automático aqui, ele casa muito bem. Então a gente vê que a resposta do Wrangler, ela é muito boa, mesmo considerando todo o tamanho dele, né? Então ele é um carro meio assim brutamontes, mas quando você acelera, você percebe que o conjunto tem uma resposta interessante, né? E o fato de você ter aqui um motor a gasolina também ajuda a redução de ruído, deixar o conjunto, digamos assim, um pouquinho mais suave. Bom, pessoal, várias considerações aqui na estrada com o Wrangler. A 100 km por hora aqui, olha, em oitava marcha, aproximadamente 1.700 giros de rotação, o que mostra um câmbio bastante longo, né? Muito longo mesmo. Isso aí acaba ajudando um pouquinho na economia de combustível. Mas, pessoal, tem outras observações que é importante a gente fazer, porque assim, este carro não é um modelo para você usar na estrada. Isso aqui é um negócio feito para você usar na lama, na terra, em situações adversas. Por isso ele tem um pneu que é o Mud Terrain. É um pneu com um biscoitão bem largo lá. E esse pneu não é o melhor para você usar na estrada. Moral da história.
O barulho do pneu aqui na estrada, você sente mais a ressonância do pneu, você percebe. Até porque, como esse carro tem um sistema de capota removível, o isolamento acústico também não é o mais ideal, não é um carro completamente vedado. Outra coisa importante, quando você está numa velocidade de 100 km por hora, você percebe o volante, não vou chamar ele de bobo, mas assim, se a pista está um pouco inclinada, você tem que ficar segurando ele para um lado. Se ela inclina para o outro, você tem que ficar segurando para o outro. E é normal você sentir um pouco a frente um pouquinho perdida aqui, esse pequeno ajuste aqui no volante, não é uma folga. Por que isso acontece? Isso aqui não é um defeito do carro, e isso é uma característica do pneu Mud Terrain. Então na estrada, esse pneu não tem a melhor situação de aderência, tá? Obviamente você consegue dirigir o carro numa boa, mas ele não foi feito para isso. Então simplesmente se você troca esses pneus aqui por um pneu mais adequado para asfalto, você já melhora muito essa questão da dinâmica do veículo. Então, não se impressionem com isso, porque não é uma falha, e sim uma característica desse pneu que é feito sobretudo para lama. Uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer aqui a respeito do Wrangler é o modo de tração 4x4 alto dele, que permite que você use ele no asfalto. Como a gente já explicou várias vezes, existem muitas picapes no mercado brasileiro do segmento de médias que você não deve usar o 4x4 high no asfalto, porque como ele sincroniza o eixo, se você precisar fazer curvas, você vai forçar o sistema de tração. O Wrangler também tem esse sistema, que é o part-time. Só que aqui nós estamos no 2x4, quando eu puxo a alavanca para trás, até aparece ali no painel o 4x4 alto. Você viu que eu selecionei isso com o carro em movimento, não tem problema nenhum. Então agora o 4x4 está automático, ou seja, a tração está acoplada, mas o eixo dianteiro está desconectado por um sistema bem inteligente que tem ali. E aí o que acontece? Se o carro perceber que ele está precisando conectar o eixo dianteiro, ele reconecta para poder te garantir a tração e desconecta automaticamente. Então isso é um diferencial, por quê? Como a gente já explicou, esse pneu não é a melhor situação para uso em asfalto. Aí de repente começa a chover, você usa o 4x4 alto, se de repente o sistema começar a perder tração por causa do asfalto molhado, ou até mesmo pela drenagem do pneu Mud, que não é a mais eficiente possível, ele conecta o 4x4 automaticamente, te dá maior dirigibilidade e desconecta quando não precisa. Então isso é um tremendo diferencial do Wrangler, que de novo, tem muito carro 4x4 no Brasil que não oferece essa opção do 4x4 automático. Pessoal, vamos fazer um teste de retomada aqui na estrada. Vou reduzir aqui para 60 por hora e vou acelerar tudo. Vamos ver como é que ele se comporta. 60, pisando tudo. Podemos dizer que ele é rápido, né? Como vocês viram, a gente conseguiu chegar rápido aí no 120 por hora, o que mostra que esse motor 2.0 turbo aqui com esse câmbio automático de 8 marchas faz um conjunto muito ágil aí para o Jeep Wrangler. Bom pessoal, vamos conferir aqui como é que ficou a média de consumo do Wrangler. Vou acessar aqui o computador de bordo e olha só, média de 9,2 km por litro. Evidentemente que não é um carro econômico, a gente tem que entender a proposta off-road dele e acima de tudo o tamanho dele. Ele é um veículo de grande porte, mas olha só, a nossa viagem durou 1h21 e ainda assim a gente conseguiu essa média de consumo. Detalhe, essa média é maior do que a informada pelo Inmetro, tá? Porque lembrando, nós fizemos um teste essencialmente rodoviário, sem tantas acelerações ou desacelerações. De toda forma, se você está procurando economia, não é esse veículo aqui. E mais uma vez contamos aí com a Multiclass Corretora de Seguros, nossa parceira da cidade de Sorocaba, para ter uma ideia de como é que fica o seguro aqui do Jeep Wrangler na versão Rubicon. Pessoal, sempre lembrando, tá? O seguro é um valor que você paga anualmente para o veículo. E outra coisa, ele é sempre da pessoa em relação ao carro. Portanto, se você mudar a pessoa e o perfil do utilizador, o preço do seguro também vai mudar. De toda forma, consideramos um cliente típico aqui para o Jeep Wrangler. O que a gente conseguiu foi um seguro, obviamente, já com a franquia reduzida aí de R$ 7.500. Isso é o valor que você paga do seguro. Na eventualidade de acontecer alguma coisa, a franquia ficaria em R$ 12.500. Considerando o preço desse carro aí acima dos R$ 400 mil, vamos combinar que o seguro não é um problema.
E para concluir aqui a primeira parte desse vídeo, temos que falar a questão do preço. Pois bem, pessoal, a gente sabe que esse carro sofre bastante com a questão do dólar. A gente viu que disparou aí por conta da pandemia. Assim, o preço público sugerido do Wrangler Rubicon é de R$ 432.900. Definitivamente não é um preço barato. Mas o que a gente não pode tirar de foco é o seguinte: nenhum outro carro no mercado brasileiro vendido de fábrica, aliás, original de fábrica, consegue entregar a capacidade fora de estrada que esse carro entrega. Ele é um verdadeiro suprassumo e referência quando o assunto é aventura no 4x4. E isso, obviamente, tem o seu valor. De toda forma, pessoal, cabe destacar: esse vídeo aqui é a primeira parte do Wrangler Rubicon. Teremos mais duas partes aqui no canal. Uma totalmente dedicada à desmontagem do carro, ou seja, retirada dos tetos, portas e inspeção na parte inferior do carro, que a gente gravou na Jeep Bicudo da cidade de Itu. E uma outra parte totalmente dedicada a um teste 4x4 super compreensivo que a gente gravou no Aras Tuiuti, inclusive com uma série de obstáculos novos que você nunca viu antes aqui no nosso canal. Portanto, fiquem ligados aí que ainda tem muita história para contar aqui no Comprecar TV comigo, Jorge Augusto, do Wrangler Rubicon. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.